Ana Bolena foi uma das rainhas mais famosas e importantes que a Inglaterra teve. Sua vida e história foram marcadas por uma personalidade forte, inteligência, pensamento renascentista e forte influência na reforma religiosa inglesa. Foi rainha da Inglaterra entre os anos de 1533 a 1536 como segunda esposa do rei Henrique VIII. Ela também é conhecida como Ana dos 1000 Dias, que foi mais ou menos a quantidade de dias que ela esteve como rainha consorte da Inglaterra. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco sobre essa mulher, que conseguiu conquistar o coração de Henrique VIII de tal forma que ele rompeu totalmente os laços com a Igreja Católica para poder se casar com ela. Ana prometeu que lhe daria um herdeiro, um menino que continuasse com a dinastia Tudor, mas isso não aconteceu, e em menos de 3 anos, o amor que Henrique professava a ela se tornou em ódio e um desprezo tão desmedido que acabou mandando executá-la. Hoje no História e Biografia, Ana Bolena, a segunda esposa de Henrique VIII. A falta de registros nas paróquias da época não definem sua data de nascimento. A teoria mais aceita pelos historiadores é que Ana nasceu entre os anos de 1501 e 1507. Assim como ela, não se sabe também quando seus 2 irmãos nasceram, mas acredita-se que Ana era a mais velha entre os 3. Os pais de Ana Bolena eram Thomas Bolena e a sua esposa Elizabeth Howard. Thomas Bolena era um diplomata muito respeitado e também foi o diplomata favorito do rei antecessor Henrique VII e tinha muito talento para os idiomas. Ana e seus 2 irmãos, Mary e George, cresceram no castelo de Hever, em Kent, mas o mais provável é que nasceram em Norfolk, na casa dos Bolena. A família Bolena era uma das famílias mais nobres da aristocracia inglesa naquela época, muito por conta dos seus antepassados. Entre os seus tataravós incluíam um prefeito de Londres, um duque, um conde, 2 damas aristocráticas e um cavalheiro. E entre os seus parentes diretos por parte de mãe, encontramos os Howard, uma das famílias mais importantes da Inglaterra. De forma que dentre as esposas inglesas de Henrique VIII, Ana Bolena era a que tinha a linhagem mais nobre. Thomas Bolena, o pai de Ana, se destacou muito na Europa por conta do seu trabalho de diplomata e especialmente ganhou a admiração de Margarete da Áustria, filha do imperador Maximiliano I do Sacro Império Romano. Nesse período, Margarete estava governando a Holanda em nome do seu sobrinho, Carlos V. Em 1513, Margarete da Áustria, pela sua boa amizade com Thomas Bolena, convidou Ana para ingressar na sua corte. Lá, Ana recebeu uma formação acadêmica que consistiu em genealogia, leitura, história, ortografia e escrita. Também aprendeu dança, bordado, boas maneiras, música, costura e canto. Ela também aprendeu a jogar cartas, xadrez e dados, tiro com arco e equitação. Margarete, então, a convidou para ser sua dama de companhia. Geralmente, à época, o que se sabe é que uma menina deveria ter no mínimo 12 anos para ser dama, e o mais provável é que Ana era mais jovem à época que Margarete a convidou, já que ela carinhosamente a chamava de Pequena Bolena. Ela ficou tão impressionada com a menina que escreveu uma carta ao seu pai dizendo o seguinte: sua filha é tão apresentável e tão agradável, considerando a sua idade jovem, eu sou mais grata a você por enviá-la à minha corte do que você a mim por tê-la aqui. Ana ficou com Margarete até a primavera de 1513, quando seu pai arranjou para ela ser parte da comitiva da irmã de Henrique VIII, Mary Tudor, que partiu à França para se casar com Luís XII em outubro de 1514. Na França, Ana foi dama de companhia da rainha Mary. Porém, Luís XII morreu logo em janeiro de 1515 e Francisco I subiu ao trono. Mas Ana permaneceu na França, agora como dama de companhia da nova rainha, Cláudia, de 15 anos. Com ela, Ana ficou quase 7 anos e passou por um rígido código de conduta. Como dama da rainha Cláudia, Ana concluiu seus estudos de francês, aprendendo a falar fluentemente e desenvolveu um grande interesse pela moda, filosofia religiosa, poesia e literatura. Ela também adquiriu conhecimento de cultura e etiqueta francesa. Ana Bolena causou uma grande impressão naquela corte. Até mesmo Francisco I a admirava e escreveu: disseram-me que Vênus era loira, mas bem se vê que ela é morena. Todo o conhecimento e experiências adquiridas no exterior influenciaram Ana Bolena em toda a sua vida. Inclusive, se sugere que Ana conhecia a irmã do rei Francisco I, Margarete de Navarra, patrona dos humanistas e reformadores.
Margarete também foi autora de obras literárias sobre o cristianismo e reformas, que beiravam a heresia à época. Unicamente, o seu status de amada irmã do rei francês a livrou de muitos problemas, e possivelmente ela pode ter estimulado o interesse de Ana na reforma religiosa. Ana, sem dúvida, foi uma mulher que tinha convicção, fé cristã e vida espiritual muito fortes. Era de estatura média e tinha o corpo esbelto, com cabelo longo e escuro, olhos castanhos escuros, quase pretos, nariz acentuado, lábios finos e pele não muito alva. Foi descrita como brilhante, encantadora, impulsiva, elegante, franca e graciosa, uma personalidade viva, teimosa e apaixonada. Uma menina muito alegre em sua juventude. Ela gostava de jogar cartas e os dados, beber vinho, comida francesa e de paquerar. Se divertia muito com as fofocas da corte. Tinha a língua afiada e um temperamento muito forte. Ana passou a sua adolescência na França e a sua experiência lá a tornou uma devota cristã na nova tradição do humanismo renascentista. Ela defendia a tradução da Bíblia na língua nativa de um país. A educação francesa de Ana Bolena terminou em 1521, quando seu pai a chamou de volta à Inglaterra. Ela partiu em janeiro de 1522. Foi chamada inicialmente para se casar com o seu primo James Butler, um homem muitos anos mais velho do que ela, que morava na corte inglesa. Esse casamento foi cogitado unicamente para acabar com uma disputa por uma herança na família, porém nunca se concretizou. Por outro lado, a irmã de Ana Bolena, Mary, se casou com William Carey em fevereiro de 1520, em Greenwich. O casamento contou com a presença do rei Henrique VIII. Logo depois, Mary se tornou amante do rei. Alguns historiadores discutem a paternidade de Henrique VIII sobre um ou ambos os filhos de Mary Bolena, nascidos durante esse casamento. Henrique não reconheceu nenhuma das crianças. À sua chegada na corte inglesa, Ana estreou em uma peça, no dia 4 de março de 1522. Nessa peça, ela interpretou a Perseverança, junto com a irmã do rei e várias outras damas da corte. Todos usavam vestidos de cetim branco bordados com fios de ouro. Ana rapidamente se destacou entre as damas e foi considerada uma das mulheres mais elegantes. E em seguida, vários jovens começaram a cortejá-la. Era a cortesã perfeita, seu porte era elegante e as suas roupas francesas destacavam. Tinha o dom da dança e uma bela voz para cantar e tocava bem vários instrumentos musicais. Chamava a atenção, sua energia era notável e ela virou em seguida o centro das atenções em qualquer reunião social. Ana adorava a atenção que recebia dos seus admiradores. Em pouco tempo, virou dama de companhia da rainha Catarina de Aragão. Durante esse tempo, ela foi cortejada por Harry Percy, filho do conde de Northumberland, e os dois ficaram noivos em segredo. O romance acabou quando o pai de Percy se recusou a apoiar aquele compromisso. O cardeal Wolsey deu uma bronca em Percy publicamente. Ana foi enviada às propriedades rurais de sua família. Depois de um tempo, voltou à corte e ao serviço de Catarina de Aragão. Harry Percy já tinha se casado com uma nobre chamada Lady Mary Talbot. Ana nunca esqueceria a intromissão do cardeal Wolsey em sua relação com Percy e, a partir disso, jurou vingança. Ela ficou muito chateada com essa situação e, durante um tempo, já não dava muita atenção a nenhum homem, desprezando a todos, e isso a fazia ainda mais desejada. Mais ou menos por essa época, ela fez amizade com Thomas Wyatt, que acabou se tornando um dos poetas mais destacados da corte de Henrique VIII. Ele estava casado, mas se divorciou em 1525, alegando adultério por parte da sua esposa. Acredita-se que ele verdadeiramente se apaixonou por Ana. Em 1526, Henrique VIII já estava totalmente seduzido por ela e começou a cortejá-la, mas Ana o rejeitou em seguida. E isso somente o atraiu ainda mais. O rei, que podia ter a mulher que quisesse, finalmente encontrou uma que o rechaçou. Começou então um jogo de sedução que ela sabia muito bem jogar e que Henrique adorava. Ela se recusava a se tornar sua amante, devolvia todos os seus presentes e muitas vezes desaparecia da corte, isolando-se no castelo da sua família, deixando-o ainda mais louco por ela. Ana Bolena sempre dizia a ele que queria se casar virgem e ter muitos filhos saudáveis dentro da santidade do matrimônio, e como exemplo sempre citava a sua própria irmã, Mary Bolena,
que havia perdido totalmente a sua reputação na corte, justamente por ter sido amante do rei. Muitos acreditam que Henrique já queria se livrar da sua esposa Catarina de Aragão, unicamente porque esta não conseguiu dar um herdeiro homem a ele. Catarina de Aragão era uma princesa espanhola, filha dos reis católicos. Ela foi enviada para a Inglaterra para se casar com o irmão mais velho de Henrique, Arthur, que era o príncipe de Gales e herdeiro ao trono inglês. Porém, pouco tempo após esse casamento, Arthur faleceu e Henrique imediatamente ocupou o seu lugar como herdeiro ao trono. Mas tanto os pais de Henrique quanto os pais de Catarina estavam totalmente de acordo em que ela, que então era viúva de Arthur, se casasse com o novo herdeiro, pois ela havia garantido que o seu casamento com o falecido Arthur nunca havia sido consumado. Então, conseguiram uma dispensa papal com o Papa Júlio II, para que Henrique pudesse se casar com a sua cunhada viúva. E eles se casaram, e no início desse casamento, ele estava totalmente apaixonado por ela. Catarina também era muito querida pelo povo inglês, uma mulher muito religiosa e devota. E apesar de que ela ficou grávida várias vezes, teve muitos abortos, e ainda aqueles filhos que nasciam vivos morriam aos poucos dias de vida. O casal só teve uma filha que chegou à idade adulta, Mary. Catarina sofria muito a não poder dar um herdeiro homem ao rei. Rezava constantemente e às vezes se autoflagelava. Todo esse estresse e tantas gestações acabaram com o físico de Catarina. Ela já não parecia uma mulher atrativa aos olhos de Henrique. E pior ainda, ele já havia perdido todas as esperanças de que ela pudesse lhe dar o seu herdeiro. E agora, loucamente apaixonado por Ana Bolena, Henrique pensou que era o momento de se livrar da sua primeira esposa. Pediu Ana em casamento, um pedido que ela aceitou, e o rei começou a tramar um plano para se livrar da sua rainha. Porém, a situação era muito complicada. Henrique VIII não podia simplesmente se divorciar da esposa. A Igreja Católica não permitia, e Catarina de Aragão sempre foi uma esposa exemplar. A única saída que ele encontrou foi a de anular o seu casamento de mais de 20 anos, argumentando que o casamento de Catarina com seu irmão Arthur sim que havia sido consumado, e portanto ele havia cometido incesto, casando-se com a sua cunhada, e aquela união estava amaldiçoada. Por isso Deus o castigava sem herdeiros. Isso significava que ele estava vivendo em pecado com Catarina todos estes anos. Mas a rainha contestou vigorosamente e se recusou a admitir que o seu casamento com Arthur tivesse sido consumado, já que isso não somente significava que ela deixaria de ser rainha, significava também que a sua filha, a princesa Mary, era uma bastarda. Mas Henrique e Ana já estavam decididos e pensaram, de maneira muito equivocada, que poderiam obter a anulação do casamento dele com Catarina em poucos meses. Estavam completamente seguros de que o Papa Clemente VII admitiria o erro do Papa anterior e anularia esse casamento. Nada mais longe da realidade. A anulação do matrimônio de Henrique com Catarina, que ficou conhecida como o Grande Assunto, demorou mais de 7 anos para se concretizar, e não sem antes de modificar toda a estrutura religiosa inglesa. E durante esse tempo, o que sabemos é que não existe nenhuma evidência que sugere que Ana Bolena e Henrique VIII tivessem relações sexuais até muito pouco antes do casamento. As várias cartas de amor que eles se enviavam também reforçam esse fato. Ana decidiu que se renderia aos seus braços apenas quando ele se casasse com ela e a tornasse rainha. Ainda assim, ela começou a tomar um lugar ao lado dele, na política e no Estado. Ela simpatizava com aqueles que procuravam uma reforma da igreja e protegia ativamente aos eruditos que estavam trabalhando nas traduções das Sagradas Escrituras para o inglês. Em 1528, Ana contraiu a doença do suor, que virou uma epidemia em Londres. A taxa de mortalidade foi altíssima e a corte foi totalmente dispersa. Ana retirou-se para a residência de sua família e Henrique enviou seu médico pessoal para cuidar dela, e ela acabou se recuperando. O seu cunhado William Carey morreu dessa doença. No início do seu grande assunto, Henrique depositou suas esperanças em um apelo direto para a Santa Sé para obter a anulação do casamento com Catarina. E por isso, em 1527, ele enviou seu secretário, William Knight, ao Papa Clemente VII para exigir a anulação
com o argumento de que a dispensa feita pelo anterior Papa Júlio II, que lhe permitiu se casar com a viúva do seu irmão Catarina, tinha sido obtida sob falsos pretextos. Henrique também solicitava juntamente, caso ficasse livre, uma dispensa para se casar com a mulher que desejasse. Mas, para o seu total desespero, o Papa Clemente VII, naquele momento, era prisioneiro de Carlos V, o imperador romano-germânico que havia sequestrado o Papa em Roma em maio daquele mesmo ano. William Knight voltou para a Inglaterra sem a sonhada anulação. Então Henrique não teve mais opção que colocar o seu grande assunto nas mãos do cardeal Wolsey, que era o primeiro-ministro do rei à época, o mesmo que atrapalhou o noivado de Ana com Harry Percy. O cardeal Wolsey, que antes contava com a total confiança do rei Henrique, foi perdendo-a gradualmente, visto que ele era um homem muito ambicioso e se aproveitava de sua posição para aumentar as suas riquezas pessoais. Quando o rei lhe falou que desejava a anulação do seu casamento, Wolsey viu ali a grande oportunidade de reconquistar a confiança do rei e não mediria esforços para garantir uma decisão a favor de Henrique, chegando até a convocar um tribunal clérigo na Inglaterra, com um emissário especial de Roma, Lourenço Campeggio, para decidir a questão. Mas o Papa Clemente não autorizou Campeggio a tomar nenhuma decisão. Clemente VII continuava como refém de Carlos V, que era o querido sobrinho de Catarina de Aragão. E o tribunal clérigo, convocado por Wolsey, não serviu para nada. E o Papa acabou proibindo Henrique de se casar novamente, até uma decisão ser tomada em Roma e não na Inglaterra. E em 1529, o rei Henrique, já cansado de esperar, solicitou a prisão de Wolsey por acreditar que a sua lealdade estava com o Papa e não com ele. E se não fosse pela sua morte por doença em 1530, Wolsey seguramente seria executado por traição em praça pública. Em 1531, 2 anos antes do casamento de Henrique com Ana, Catarina foi banida da corte e os seus aposentos foram cedidos a ela. No entanto, o apoio do povo inglês permaneceu com a rainha. Tanto é assim que em uma noite, no outono de 1531, Ana estava jantando em uma mansão às margens do rio Tâmisa, quando quase foi capturada por uma multidão de mulheres furiosas. Por sorte, ela conseguiu escapar de barco. Mesmo antes do seu casamento, Ana Bolena pôde conceder pedidos diplomáticos e fornecer patrocínio. Durante esse período, ela desempenhou um papel importante na política internacional ao consolidar uma aliança com França, estabelecendo um excelente relacionamento com o embaixador francês. Em setembro de 1532, Henrique concedeu a Ana o título de Marquês de Pembroke. Assim, ela se tornou uma mulher muito rica e importante. A família dela também se beneficiou dessa relação. Seu pai, que já era visconde de Rochefort, foi nomeado conde de Shire. Henrique também o nomeou conde de Ormond. No magnífico banquete para comemorar a ascensão do seu pai, Ana se destacou entre as duquesas e se sentou no lugar de honra ao lado do rei, um lugar que era reservado somente para a rainha. O rei Henrique VIII e Ana Bolena souberam que esperavam um filho em janeiro de 1533. Tal notícia aumentou a urgência da anulação do casamento do rei, e os dois se casaram em segredo no final daquele mesmo mês. Em 30 de março, Thomas Cranmer foi nomeado arcebispo de Canterbury após a morte de William Warham. Cranmer foi escolhido a dedo por Henrique, já que acreditava que ele apoiaria as suas políticas e encontraria a solução para os seus problemas. Essa indicação do rei, apesar da recusa do Papa, demonstra o quanto Henrique já havia desistido de receber o consentimento de Roma para a anulação do seu matrimônio. Henrique também estava muito contente com seu conselheiro real, Thomas Cromwell, que apresentou ao parlamento uma série de leis, incluindo a submissão do clero, que teria que reconhecer a supremacia real sobre a igreja, culminando assim na ruptura com Roma. Após esses atos, Thomas More, um grande amigo de Henrique e católico fervoroso, que era o primeiro-ministro, renunciou ao cargo e Thomas Cromwell o substituiu. Os acontecimentos agora alcançariam um ritmo muito acelerado. Em 23 de maio de 1533, Cranmer, na posição de arcebispo, declarou o casamento de Henrique e Catarina anulado e sem efeito. 5 dias depois, em 28 de maio de 1533,
ele declarou o casamento de Henrique e Ana Bolena válido. Catarina perdeu assim o seu título de rainha e a sua única filha com Henrique VIII, a princesa Mary, foi considerada bastarda. Ana foi coroada rainha consorte da Inglaterra em junho de 1533, em uma magnífica cerimônia na abadia de Westminster. Até a presente data, Ana foi a última rainha consorte da Inglaterra a ser coroada separadamente do seu marido. Um dia antes, ela havia participado de uma grande procissão pelas ruas de Londres. De acordo com a tradição, ela usava branco e levava uma coroa de ouro na cabeça. A resposta do público à sua aparição foi bastante morna. Enquanto isso, a Câmara dos Comuns baniu todos os apelos a Roma e estabeleceu punições a todos aqueles que introduzissem bulas papais na Inglaterra. Essa jogada de Henrique impedia que Catarina pedisse qualquer ajuda ao pontífice. Foi então que o Papa Clemente finalmente anunciou a excomunhão de Henrique VIII, que passou a exigir que seus súditos fizessem um juramento anexo ao primeiro ato de sucessão, que rejeitava definitivamente a autoridade papal em assuntos legais. Reconhecia Ana Bolena como rainha e os filhos desta como legítimos herdeiros ao trono. E os que se negaram a fazer esse juramento, como Thomas More, que já tinha renunciado ao cargo de primeiro-ministro, e John Fish, bispo de Rochester, foram presos na Torre de Londres. Mais tarde, eles foram executados por mostrar fidelidade à fé católica e ao Papa, e por se recusarem a ceder às pressões do governo inglês. A execução de Thomas More revoltou o povo, que culpou diretamente Ana Bolena pela sua morte. No final de 1534, o parlamento declarou Henrique o chefe supremo da Igreja da Inglaterra, que agora estava sob o total controle de Henrique e não mais de Roma. Antes e depois da sua coroação, Ana protegeu e promoveu aqueles que queriam estudar os escritos de William Tyndale, conhecido como tradutor da Bíblia para o inglês. Ela estabeleceu uma rotina tranquila no Palácio de Greenwich para se preparar para o nascimento do seu bebê. O bebê nasceu um pouco prematuro em 7 de setembro de 1533. Ana deu à luz uma menina, que foi batizada como Elizabeth, em homenagem à mãe de Ana, Elizabeth Howard, e à mãe de Henrique, Elizabeth de York. Mas o nascimento de uma menina foi um duro golpe para os pais, que estavam confiantes na espera por um filho homem. Eles estavam tão certos de que nasceria um menino, que as cartas que estavam preparadas para anunciar o nascimento daquela criança tiveram que ser reescritas, de príncipe para princesa. E o tradicional torneio de justas, que somente se preparava para comemorar o nascimento de um herdeiro, foi cancelado. Muitos biógrafos e historiadores acreditam que o nascimento de Elizabeth, que viria a ser a futura Elizabeth I, marcou o início do fim de Ana Bolena.